A gente espera que o Jorge Jesus não tenha mesmo coronavírus. A gente espera que não. Até porque ele é de grupo de risco, né? Mas por precaução, ele está realmente também em casa. Já fez 2 testes, um terceiro teste foi feito entre hoje à tarde e amanhã sai a definição do exame. Alguns especialistas, aí você tem que levar em consideração as pessoas que são especialistas, os médicos, entendem que o exame pode dar inconclusivo, porque ainda não foi feito o período completo de incubação, né? Outros entendem que deu inconclusivo, porque ele ainda não desenvolveu a doença. Então, vamos aguardar para ver o parecer final dessa situação. O Jorge Jesus tem mais de 60 anos, conviveu com um diretor do que esteve na Espanha e mostrou... Positivo, né? Testou positivo. E está fazendo tratamento em Brasília, né, com um dirigente do Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo passaram por exames. Todos os dirigentes do Flamengo passaram, todos os funcionários que estiveram com esse dirigente do Flamengo passaram por exames, porque realmente é uma situação muito delicada, né? Então, essa situação delicada vivida pelo Flamengo mostra para você que está nos acompanhando, não de maneira simbólica, de maneira muito clara, que há uma probabilidade entre nós, que já há o vírus está circulando na população, de uma forma geral. Então, por isso, todas as precauções são absolutamente necessárias nesse momento. Então, eu espero que vocês continuem compreendendo e entendam a nossa manifestação, a nossa postura nesse caso, que é de você se precaver e você ter a possibilidade de conseguir passar por esse momento sem muitos problemas, porque todos terão problemas. Uns mais, outros menos, mas todos terão problemas. E a gente espera que os problemas que você tenha pela frente sejam os menores possíveis. Mas cabe a nós, é missão do jornalista, alertar para o que está acontecendo. Então, eu continuo achando muito estranho, eu disse aqui em off para meus companheiros, vou dizer aqui para vocês, muito estranho a Olimpíada, né? O Comitê Olímpico Internacional já não alterar a Olimpíada para o ano que vem. Acho muito estranho. Por que eu acho estranho? Primeiro, porque estamos convivendo com essa situação. Depois, os atletas não podem praticar as suas atividades de acordo com os problemas que estão sendo vividos. Terceiro, eles não chegarão prontos para os Jogos Olímpicos. Está cheio de seletiva que não teve ainda, né, Eugênio? Está cheio de competições que não foram nem disputadas. De 50 modalidades, 42 indefinidas. Então, você não sabe nem quem pode participar da Olimpíada. E outra coisa, os atletas precisam estar no ápice para a disputa de um pré-olímpico e no ápice, mais do ápice, na ponta dos cascos para os Jogos Olímpicos. Eu não entendo como é que a Olimpíada ainda não foi transferida. Eu acho que é questão de tempo, não vai ter jeito, Pascoal. Não vai ter jeito. Também exatamente por aquilo que a gente já citou aqui, porque o coordenador olímpico do Japão testou positivo para o coronavírus. Então, mas independente disso, mesmo que no Japão essa pandemia de coronavírus, ela esteja controlada. Vem gente para todo lado, vem gente de todos os lados para se reunir no país. Então vai ser inevitável. De 190 nacionalidades diferentes, isso se forem só atletas. Faz sentido. Digamos que vamos proibir a vinda de jornalistas, vamos proibir torcedores? A vinda de torcedores, de fãs, né, de Olimpíada e tudo mais. Só atletas. São quantos mil atletas? 12 mil, não é isso? Quanto que foram? Na última Olimpíada aqui no Brasil, acho que foram entre 12 e 13 mil. De todos os países. Pois é. Todos os países do mundo. Uma Olimpíada hoje, pensar uma Olimpíada o maior crime. É o maior crime contra a humanidade, né? Você reunir pessoas do mundo inteiro. No momento em que está para que depois elas voltem e espalhem isso pelo planeta todo. Basta... Ainda mais, né? Sim, basta, por exemplo, um atleta, né, que tenha o coronavírus perto de outros 4, 5, para novamente isso se tornar... Você retoma o ciclo. Você vai retomando o ciclo de a cada um 5. Isso se torna a pandemia que estamos vivendo agora. Começou assim. Não é que
Muita gente, tem pessoas que imaginam, isso aí foi borrifado no ar. Não. Começa assim. Sim. Começa de 1, que passa para 2, que vai para algum lugar com 10, e de 10 já viram 20, e aí sucessivamente. Pascoal, Cláudio de Moraes aqui, escreveu pra gente. Pois não, seu Cláudio. Ele disse que lá na Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, e que lá em Ladário ficam 6 distritos navais da Marinha. Eu servi lá. É isso mesmo? Eu servi lá. Você serviu mesmo, Pascoal? Você sabia dar nó? Todos eles. Amarrar o barco lá. Agora acho que eu não sei mais dar nó. Eu acho que a gente desaprende, né? O Jônio na Marinha vai ficando mais burro, mas a divisão Desculpa, Pascoal. A divisão do Mato Grosso e Mato Grosso doSul aconteceu em 11 de outubro de 77. E que só quem mora aqui sabe como é ruim ouvir dizer que Mato Grosso do Sul é Mato Grosso e vice-versa. 77, né? Mas o Pascoal serviu antes de 77. O Pascoal serviu antes de 77. O Pascoal serviu na época da Guerra do Paraguai. Não foi isso, não. Aí sim. Ele não foi na Guerra do Paraguai, não, mas foi antes de 77. Só para dizer o seguinte, o Jorge Jesus postou uma foto agora, é isso, com legenda? Boa tarde, nação. Quer dizer, ele está se sentindo bem. Demonstra estar se sentindo bem. Tomara, Jorge, que você continue, que você tenha todas as condições de seguir, não tenha nada e que não seja só um susto, porque uma pessoa muito cara a ele morreu em Portugal, né? Que trabalhou com ele, do Benfica, um ex-massagista do Benfica, que trabalhou com ele sentiu muito a morte dessa pessoa lá em Portugal. Então, a gente espera que o Jorge Jesus, treinador do Flamengo, não desenvolva a doença e tenha a recuperação. A vida vai seguir com as recomendações, com tudo aquilo que lhe for orientado por parte dos médicos, ficar em casa, se alimentar muito bem, etc e tal. E que, graças a Deus, daqui em breve, tudo possa se normalizar e ele próprio volta a ter uma atividade normal com o próprio elenco do Flamengo. Mas o momento é de... gente, evitar qualquer tipo de situação. Os clubes estão fazendo da seguinte forma: alguns clubes deram 7 dias para os jogadores, para depois retomarem as atividades, outros por tempo indeterminado, outros por 14 dias. As datas ainda são as mais variadas possíveis, dentro daqueles que fizeram as suas paralisações. Então, e na Federação Paulista de Futebol é tempo indeterminado, certo? Tempo indeterminado. A cada semana, pessoal, via essas reuniões virtuais, né, pelo celular, eles voltam a conversar para saber o que está acontecendo em cada situação. Então, entendo que é o melhor. A cada semana, os dirigentes voltam a conversar por celular ou por reunião, por Skype, que é possível fazer, e depois eles vão decidir a sequência ou não. Então, a cada semana, essa é a decisão. No Rio de Janeiro, da mesma forma. O campeonato está paralisado. Depois, se vão encontrar datas, como é que isso vai ser encaixado, como na Federação Gaúcha também, né? A manifestação do Renato Gaúcho no final de semana... mas muito clara, e eu concordei plenamente com o Renato Gaúcho, porque você não pode expor as pessoas, jogador de futebol não é máquina, né, para servir. E outra coisa, o futebol é show, é espetáculo. Se você não tem o público para acompanhar um jogo de futebol, por conta de uma pandemia, não tem porquê ter jogo de futebol, já que o torcedor não pode acompanhar. Se é um show, né? Se é uma manifestação popular e o torcedor não pode acompanhar, não tem motivo de ter jogo. Não tem porquê ter algumas partidas, né, em algumas localidades. Bom, é só o que eu penso, hein, gente? Vocês podem, cada um pensa da maneira que quiser, como disse o governador de Goiás, que é médico, que ele orienta que tenha jogo com portão fechado. E aí, vai fazer o quê? É o estado dele, é Goiás. Eu acho que eu penso como, às vezes, as situações assim, você tem que ter uma diretriz. Viu? O Ministério da Saúde determina, não tenha jogo. Aí você lê comentários como esse aqui, eu não vou nem falar o nome do elemento. Avisa aí o Pascoal que é coronavírus, não é antrax. Isso, sai por aí então. Só no final de semana, 300 pessoas na Itália. Mortas. Assim. 2.000 mortos, já ultrapassou a barreira dos 2.000 mortos. Mas é tudo normal, é apenas um resfriado. É que o ser humano não aprende. Talvez esse cidadão o cidadão que tenha mandado a notícia, ele nem tenha ouvido falar da gripe espanhola em 1918, né?
Talvez não tenha nem um dos motivos na nem época, ouvido falar disso. E um dos aí, motivos na época da gripe espanhola, que infelizmente ela dizimou boa parte da população, é porque faltava justamente uma coisa chamada, à época, propagação de comunicação. Não se tinha, à época, a tecnologia. Faltava informação. Faltava informação. Mas hoje tem informação, mas também... Hoje tem informação, e hoje tem informação e se tem pessoas que ainda Sim. batem de frente.